A gente fala de debates, conversas, assuntos relacionados a protestantes, católicos. Tem alguns assuntos que são assim, que já viraram tradição. A questão das imagens, a questão do purgatório, muitas. Mas eu acho que se a gente pudesse escolher um assunto só que causa mais polêmica entre os irmãos protestantes, eu acho que os assuntos relacionados à Nossa Senhora, vocês concordam? Porque ainda que muitos dos nossos irmãos compreendem e não têm, né, um ódio excessivo ao culto à Nossa Senhora, infelizmente tem alguns que têm um ódio mesmo, né? Alguns que chegam a um exagero em relação a tudo isso. Como é que a gente faz, na opinião sua, Fernando, na opinião sua, Diácono, para a gente começar um diálogo para entrar nesses assuntos sobre a Nossa Senhora, sem chegar com dois pés no peito a ponto de a pessoa ir embora, ou o certo é chegar com dois pés no peito? Como é que a gente deve fazer? Que pergunta boa, hein? Vai lá. Eu, sinceramente, pode ser, eu concordo que os temas que estão em torno da Virgem Maria são temas espinhosos e, para mim, isso é bíblico, né? Eu colocarei ódio entre a mulher e a descendência, né? E em Apocalipse 12, a perseguição, o ódio demoníaco a essa mulher. Então, em primeiro lugar, isso é uma questão espiritual, em primeiro lugar. O demônio trabalha realmente porque ele odeia essa mulher, a mulher com M maiúsculo, né? Isso é o primeiro ponto. Agora, independente dos temas, diáconos, eu acho de verdade que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente conversa com vamos colocar assim, conversa, né? Porque a maioria, muitas vezes, depende do espírito. Se é de espírito de porco ou não. Não, tem gente que vem ele não vem para conversar, ele vem para... Né? Mas vamos lá, vamos dizer que está acontecendo uma conversa. Independente do tema, a primeira coisa que eu acho que precisa ser estabelecida, que é onde 90% das coisas já caem. Nós temos que estabelecer qual é o critério, né, para ou seja, qual é a norma que diz o que é e o que não é cristão, o que é ou o que não é a verdade. Uhum. Porque o grande problema está justamente nessa questão do sola escritura. Né? A leitura da Sagrada Escritura separada dos critérios com os quais a igreja sempre leu, com os padres sempre leram, gera todo tipo de interpretação. E esse é o motivo pelo qual nós temos mais de 80 mil denominações, e você pode agrupá-las ali em diversas tradições, mas eles não concordam entre eles. Os batistas não batizam crianças, mas os presbiterianos batizam crianças. Sabe, tem uns têm sacramentos, outros não têm sacramentos. Uns rebatizam, outros não rebatizam. Uns permitem casamento, né? Uns acreditam na interpretação da oração em línguas e outros não precisam da interpretação. E uns são cessacionistas, outros acreditam... Ou seja, entre eles mesmo a situação já não é clara. Entendeu? Porque eles não gozam dos princípios hermenêuticos que nós temos. E a primeira questão que precisa ser trabalhada, na minha visão, é justamente essa. Nós temos que demonstrar que a Escritura não subsiste sozinha. Uhum. Um dos principais pontos que você colocou, Diácono, é a necessidade da apologética, né? Até porque o termo apologia, ele é um termo que nasce no jurídico. E muitas vezes as pessoas faziam apologia para defender a si mesmo. E a apologética é diferente. Nós vamos defender a fé. Qual a necessidade da apologética? É a defesa da fé. Nenhum dogma promulgado pela Igreja Católica ele é promulgado sem motivo aparente. A igreja quer combater aqui heresias, né? Ensinamentos errôneos. É interessante que no prefácio de número 1, da Contra as Heresias, de Santo Irineu de Lyon, ele vai deixar isso bem claro para nós. Olha, a apologética é para que nós possamos confrontar aqueles que estão fazendo discursos mentirosos e apregoando genealogias sem fim. E aí ele vai falar algo bonito, né? Colocam a verdade aparente ali, pregam com tanto zelo que parece até verdade o que estão pregando. Mas, na verdade, estão gerando pessoas que não sabem discernir o que é falso do verdadeiro. Por isso a igreja se levanta.
Só se levanta um dogma, a necessidade de um dogma, diante de uma heresia que surge. Então é muito importante. Agora o senhor falou outro ponto. Como fazer isso? O apóstolo Pedro vai nos dizer bem claro. Vai dizer que isso deve ser feito com mansidão e temor. Esse é o tipo de apologética que nós temos que defender. Que eu acho que é o que o Fernando já ia falar. Né? Quando vira um embate, vira uma mera discussão. O pensamento de proselitismo também. Eu vou debater com fulano para trazer ele para a fé. Está errado. Nós fazemos apologética para cravar a fé no coração daqueles que são católicos, mas que talvez estão ali um passo, né, de deixar o catolicismo. A apologética ela é útil para instruir aqueles que talvez não estão firmes na fé, mas deve ser feita com mansidão e temor. É o que a gente fala daquela apologética que gera fruto, né? Porque se é uma apologética para discutir simplesmente, eu estou certo, você está errado, ela parte facilmente para o embate, para o ad hominem, e aí não há frutos. Eu, sinceramente, nos Estados Unidos a gente vê uma apologia muito, muito fecunda, porque justamente você vê essa seriedade, sabe? Frutuosa, né? E são poucos no Brasil hoje que a gente pode citar ao lado do diácono fazendo um trabalho de apologia da fé sério, sabe? E com fruto, sabe? Que não é só aquela diarreia de raiva e de... Sabe? Isso é interessante. Outro ponto que o diácono falou que é interessante aqui, a mariologia, né? A igreja sempre se levanta nessas questões e são questões cristológicas. Né? Lá em Éfeso 431 era uma questão cristológica. Os dogmas marianos são todos super cristológicos. Todos cristológicos. Né? E a questão da sola escritura é um erro muito grande, até porque é muito fácil ver a própria Bíblia contradizendo a sola escritura. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, vai dizer, conservem os ensinamentos que vos transmiti por carta, ou seja, a escrita, ou por fala nossa. Né? Um capítulo depois, ele é muito mais enfático ainda. Né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer assim, intimo-vos, irmãos, a vos afastar de pessoas ociosas e contrárias à tradição que de nós recebeu. E aí vai, 1 Coríntios 11, 2, né, onde ele vai falar assim, olha, eu vos felicito, irmãos, por se lembrar de mim em todas as ocasiões e por guardar os ensinamentos que vos transmitimos pela tradição. Então, a própria Bíblia, ela vai mostrar que, sobretudo essas questões mariológicas, né, onde nós vamos utilizar muito a fala dos pais da igreja, a tradição, aquilo que, por exemplo, os grandes marianos da história ali, São Jerônimo, que ele faz um estudo ali, por exemplo, contra uma heresia chamada euvidiana, de Euvídio, sobre o dogma da virgindade perpétua, que você lê e fala assim, olha, a igreja sempre acreditou nisso, sempre pregou isso. Só o gratia plena dele ali, do que Caritomene, meu Deus, a Vulgata, né, já a latina. Muros e muros, né, de problema ali já. Né, porque o que Caritomene, você não encontra a ocorrência dele em lugar nenhum mais na Sagrada Escritura. Exatamente. Ali em Efésios 1 você vai encontrar falando algo de plenitude da graça, mas é uma graça relacionada ao divino. Ali em Lucas 1, 28, não. É uma graça que Deus está falando que imputou numa humana, né, que colocou numa humana. E os teóricos gregos, sobretudo, vão explicar que o que Caritomene é uma plenitude da graça com estados permanentes. Em lugar nenhum se encontra isso, a não ser em Nossa Senhora. Perdão, Fernando, só para conduzir o nosso pessoal, que às vezes alguém pode estar meio perdido nessa discussão. Que Caritomene é a expressão que foi escrita em grego por São Lucas, né, mas que o anjo provavelmente falou, provavelmente não, o Nossa Senhora falava aramaico, falou com ela em aramaico, né, em aramaico é Maliata Haibuto, que significa plenificada da graça, cheia da graça, quando ele se apresentou a Nossa Senhora. Né? Ave cheia de graça. E São Jerônimo traduziu como graça plena para ressaltar, aprofundar essa questão de que só usou uma vez na Sagrada Escritura dessa maneira para alguém do sexo feminino e exclusiva.